assistindo a um recorte de um vídeo onde um rapaz participa de um podcast, onde ele faz uma crítica e uma observação muito importante sobre o comportamento desastrosos de fake news e a falta de intelectualidade e de conhecimento que a direita ou a extrema-direita carrega em sua essência. Então, vamos ao vídeo e em seguida darei minhas contribuições e complemento sobre o conteúdo abordado. Não sei se você tem a sensação, assim, eu acho que não é difícil você mudar de lado. Realmente você tem que estar aberto a escutar. Se você escuta, velho, você muda fácil. Sabe por quê? Isso é um relato do Rodrigo, tá? Cara, do outro lado, realmente, existe uma superficialidade muito grande, sabe? Semana passada teve um convidado aqui e muita gente virou e falou assim: pô, Rodrigão, por que você convida esse cara? Tem que escutar esse cara, não. Esse cara só fala besteira e tal. Mas, assim, é importante, até pra deixar os caras falar, pra você ver a superficialidade, sabe? Você vê, a gente trouxe um cara que tem intenção de ser um deputado estadual em São Paulo e o cara não sabe o que é Lei Candir, velho. A gente perguntou aqui pra ele, falou assim, mano, e Lei Candir? Tu é contra ou a favor aí? O que é Lei Candir? Não sabe. Não, eu sou a favor de deixar falar. Então tem que deixar falar. Tem que deixar falar. Aí o cara vira e fala assim, não, eu fui professor e tal. E o que tu acha dos brizolão lá no Rio de Janeiro? Do CIEPS? O que você gosta? O que é isso? Não sei. Não sei o que é. Aí você vai e fala a ideia de como que era o CIEPS. Isso aconteceu na conversa. Porra, velho, isso é ideia minha, eu quero fazer isso também e tal, isso é bom pra caralho. Então assim, mano, não é difícil você mudar de lado. Não. Deixa eu só escutar o que os dois têm pra falar, o que os dois têm pra entregar, né? Agora, então, é importante você estar ouvindo os dois lados, velho, é importante. Sim, eu falo pras pessoas, não precisa acreditar no que eu tô falando. Quando eu falo mal do Olavo, vai lá e lê. Lê você próprio, né? Mas lê de cabeça aberta, percebendo os absurdos que tá ali. Lê de cabeça aberta pra você ver. Essa é a diferença. Pro lado de lá, mano, é muito mais fácil pra eles. Criar conteúdo é mais fácil. O deputado ontem mesmo saiu de casa, gravou um vídeo, fingiu que ele cancelou meu show, postou o vídeo, 600 mil views no vídeo. No vídeo dele. Eu. Pô, tudo batendo palma pra ele. É isso. Comemorando. Tem que acabar com esses caras. Eles não precisam estudar o que eles falam. Vai no show do Léo Lins, show de 1h20. O cara só fazendo as piadas mais... minha raiva não é nem sobre assim, nossa, você está fazendo piada sobre... O pior é que é ruim, é raso, tá ligado? Aí o cara vai lá, faz um show de 1h20, raso pra caralho, ganha, enche o cu de dinheiro. Aí vai lá eu fazer show, no nosso lado de cá, nós. A gente estuda o que tá falando. Eu leio na Bíblia de novo pra escrever um show, 3 horas de show. Tá ligado? O lado de lá é mais fácil, inventa uma mentira, posta, acabou. Nós não, tem que fazer pesquisa. Vou pesquisar pra fazer um vídeo. Aí tem que chamar alguém pra revisar, um historiador pra ver o roteiro, alguém pra conferir as fontes. Os caras tá nem aí, grava assim, puf, solta, foda-se. É mais fácil. O aprendizado é mais rápido lá de lá. Se tu não tá disposto a realmente aprender, é muito mais fácil tu cair pro lado de lá. Porque é simples. É simples. Por que tem fome no mundo? Porque é assim mesmo. É isso aí, essa vida passageira, o sofrimento acontece. Por que as pessoas não têm casa? Isso aí é fácil resolver os problemas. Por que não tem segurança? Porque é bandido, tem que matar bandido. É simples. Por que eu não tenho, por que eu tô sendo assaltado? Porque você tem que matar bandido. Eu vou te dar uma arma e a arma vai resolver o teu problema. Isso é simples de explicar e simples de entender. Pra quem tá do outro lado lá também. É simples, eu já estive lá. É simples, olha pra assim. Realmente, a culpa da violência é porque nós não tem arma. Agora, tu entender toda a construção social para tu chegar no estado de uma periferia com bandido, para tu entender a consciência de classe, para tu entender a desigualdade de renda, que é o verdadeiro problema da violência, mano, exige conhecer vários conceitos, ler ou entender minimamente vários conceitos. Isso é difícil, mano. Não é difícil de aprender, mas é um processo, assim, e o deles não, é só assim, mano, é porque você não tem arma, pô. Pronto, rápido, fácil, saca? Então, eles têm essa vantagem gigantesca, assim. Eles não trabalham com a verdade e eles é o jeito fácil, assim, só... Mas o conhecimento, e aí vamos puxar então para o que você acabou de falar, o conhecimento é a maior arma que você tem. Sim, e se vocês têm o conhecimento, a esquerda, de forma geral, aonde ela falha? Porque vocês têm a maior de todas as armas. Na comunicação com a massa. Não tem dinheiro.
Falando em comunicação, galera, a gente tá com... Não, a parte do dinheiro é foda, atrapalha bastante. O dinheiro faz a diferença. Faz. Quantas vezes eu tava te falando nos bastidores aqui, a mensagem que eu recebi. Né? Você é pessoa não grata. Mas de lá tem mais dinheiro que a esquerda, mano. A grana ali organizada, Robertinho. Não, mas é outro nível de grana, eu acho. Do lado da esquerda não tem ninguém que tem uma grana, que é inteligente. Mas a gente tá com uma tozinha aqui, ó, deputado do PL voando de avião, financiado por mineradora, porra. Esse cara é financiado por mineradora, bicho. Cara, e os bancos? Então, mas eu te dou exemplo dos criador de conteúdo de esquerda, por exemplo, e criador de conteúdo de direita. Tu vai ver os caras que faz lá aquele canal de geek lá, de Virjola, falando mal de mulher lá. É porque tá aparecendo mulher demais no filme, essa mulher tá preta no filme. Esses caras são patrocinados pelo Brasil Paralelo, que é patrocinado por um grande, gigantesco empresário, assim. Eu tenho 1 milhão de inscritos no canal, não tenho um patrocinador, mano. Não rola. É completamente diferente essa parte, assim. Óbvio que deve ter alguma ONG aí de esquerda que patrocina, mas eles não vão patrocinar nós que estamos criando. E é muito minúsculo onde eles podem ficar atuando, assim, saca? Pra gente é muito mais difícil essa questão do dinheiro. Enfim, observando as colocações do rapaz sobre o comportamento desastroso da direita ou da extrema-direita e suas propagações malignas dentro do jogo político. É tudo verídico e mais um pouco. Também é histórico. A direita ou extrema-direita sempre mantiveram esse comportamento de criarem e espalharem mentiras. E o pior, que são totalmente desinformados, onde só agem na ignorância e a falta de conhecimento é gritante. Eles são tão ignorantes que não aceitam pensamento diferente deles e nem buscam conhecimentos. Para a direita ou extrema-direita, conhecimento é coisa do inimigo, é crime e pecado. Exatamente para a gente entender o que se passa na nossa atualidade, o que acontece na nossa atualidade, precisamos primeiro estudar o passado, estudar a história. Sem ela, não conseguimos nem entender a si mesmo. Essa é a maior dificuldade e desafio da direita ou extrema-direita. E isso é histórico. Exemplo disso, temos o bolsonarismo, que é a essência da pura extrema-direita e também da ignorância. Você vê claramente a ignorância e a falta de conhecimento dessa gente. Parece um monte de robôs programados a repetirem uma coisa só. Não têm capacidade de desenvolverem seus próprios argumentos e o pensamento e o senso crítico. Por exemplo, eles não conseguem entender o porquê da desigualdade social extrema no Brasil. Quais mecanismos e fatores que levaram e contribuíram à extrema desigualdade social no Brasil, principalmente entre as próprias regiões e estados do território brasileiro. A gente sabe que, infelizmente, existe uma grande desigualdade social extrema entre regiões e estados brasileiros, principalmente entre as regiões Nordeste, Norte, como as mais pobres, e a região mais rica, como a Sudeste. Um dos fatores que levaram ainda mais à crescente desigualdade social no Brasil foi o período da República Velha, chamada de política do café com leite. Uma observação: não quer dizer que essa forma de política foi a única causa e fator, mas ela foi significativa para o agravamento crônico da extrema desigualdade social no Brasil, principalmente entre regiões e estados. Por que a política do café com leite foi tão decisiva para o aprofundamento extremo da desigualdade social no Brasil? Pelo seguinte fato: as políticas públicas, onde na política do café com leite, todas as políticas públicas foram voltadas
exclusivamente para os benefícios próprios de São Paulo e de Minas Gerais, onde todas as concentrações e investimentos de infraestrutura, de economia, de empregabilidade e indústria era direcionado diretamente para São Paulo e para Minas Gerais. E as outras regiões e estados brasileiros ficaram excluídos sem assistências sociais das políticas públicas federativas. Porque as regiões e estados brasileiros mais ricos da época eram São Paulo e Minas Gerais. São Paulo na produção do café e Minas Gerais na produção do leite e seus derivados. E também onde se concentrava os maiores produtores e latifundiários que sustentavam a política do Brasil na época. Não só a política, mas a economia brasileira através dessas regiões e estados. Então, com essa desigualdade das próprias políticas públicas, só beneficiando esses dois estados, as outras regiões entraram em colapso com a falta de infraestrutura, educação, saúde, indústria e emprego, gerando uma desigualdade social crônica que até hoje corrói a esfera central desses estados e regiões. E é como o próprio entrevistado do podcast falou, que a direita e a extrema-direita só querem resolver a criminalidade com mais violência, porque acham que a criminalidade é fruto da violência. Na verdade, a criminalidade é fruto direto da própria desigualdade social, das próprias políticas públicas. Um exemplo vivo disso: se você for nos países ateus, que são considerados os países mais felizes do mundo para se viver, esses países praticamente não existe a desigualdade social. Lá, os presídios fecharam por falta de violência. Por que isso acontece? Porque nesses países as políticas públicas são de fato executadas diretamente para todos por iguais. Nesses países, ao invés de usarem o castigo e os maus tratos aos detentos, eles acolhem esses presos através de programas sociais educacionais que preparem e capacitem esses infratores a se restabelecerem novamente no meio social. Então, observem que nesses países eles não usam a violência, porque não é com violência que se resolve nada, mas antes trará mais consequências ainda. Exemplo disso, a ignorância e a falta de inteligência e de intelectualidade por parte de Donald Trump. Ele causou uma guerra sem precedência no Oriente Médio, porque o Irã não queria guerra, até estava buscando acordo, mas daí Donald Trump, com sua estupidez, atacou o Irã sem motivos algum. Mas é isso que a direita e a extrema-direita têm para oferecer: ódio, guerra, fome, perseguição, sangue derramado e golpes em cima de golpes. É isso, não é eu que estou afirmando coisa alguma. É a própria história, é o conhecimento histórico. Tem muita gente burra, principalmente cristãos, acham que Donald Trump é o cara mais inteligente da política e da geopolítica atual. Engano. Quem pensa dessa forma é um burro e ignorante, porque uma pessoa inteligente não resolve as coisas com agressividade, com guerra, com sangue derramado. Exemplo disso atualmente é a China. Hoje a China busca o mais em sua essência o diálogo e o silêncio.
É através do silêncio que a China busca estratégias, desenvolver ciência e tecnologia. Ela não precisa matar e destruir para mostrar ao mundo que é a melhor. Ela precisa da inteligência e do silêncio para se tornar o que ela é hoje. É campeã em liderança mundialmente em tecnologia artificial e robótica. Tanto quanto os governos estadunidenses e o governo israelense são estúpidos, ignorantes e burros. Mas o que esperar da direita ou da extrema-direita? Só é isso que eles têm para oferecer, infelizmente. E observe que tanto os Estados Unidos quanto Israel têm como em suas bases culturais a religião. Os Estados Unidos é o cristianismo e Israel é o judaísmo. Ou seja, tanto Donald Trump, tanto quanto Netanyahu são religiosos. Então, não existe nada mais nesse mundo quem mais matou do que os próprios religiosos. Foram com a ajuda dos próprios cristãos protestantes que ajudaram a ascender Hitler ao poder. Aqui no Brasil, o movimento integralista, seu fundador Plínio Salgado, era um católico raiz e fervoroso, e utilizou a fé como base central de sua ideologia, o integralismo brasileiro. Movimento este baseado no fascismo italiano, que liderou nos anos 30. Ele defendia um Estado nacionalista, autoritário e corporativista, fortemente inspirado pela doutrina social da Igreja Católica da época, onde também sua ideologia política era de extrema direita. Esse mesmo movimento integralista é o mesmo inspirado pelo bolsonarismo, do Deus, pátria, família e liberdade. Então, o problema do mundo nunca foram pessoas sem religião, ateus e agnósticos. A maior ameaça do mundo sempre foram os próprios religiosos, porque eles usam a religião e os deuses para justificarem dos mais monstruosos crimes da mais alta periculosidade. Na verdade, uma pessoa estudada intelectual jamais apoiará Donald Trump, que é um louco, um doente, um psicopata da mais alta periculosidade. Além de ser um psicopata, é pedófilo e estuprador. Um cara como ele e Netanyahu não deveriam ser chamados de humanos, porque são monstruosos. Só quem apoia monstros assim, que nem Donald Trump e Netanyahu, são os bolsonaristas, porque Donald Trump e Netanyahu são os espelhos e reflexos da essência bolsonaristas. Essa foi mais uma videoaula reflexiva e de utilidade pública. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.